Olá, meus irmãos internautas, telespectadores da TV Saraval Umbanda. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Silvio Ferreira da Costa Matos e eu sou conhecido no meio umbandista como Pai Silvio. Sou diretor-presidente, fundador da APEU, Associação de Pesquisas Espirituais Ubatuba, e dirigente espiritual do Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba. No meio literário umbandista, pois também escrevemos algumas obras, tal como este romance umbandista, O Arraial dos Penitentes, que se encontra em todas as livrarias do Brasil e também em alguns outros países, tais como o próprio Japão, em Nagoya, em Portugal, em Miami, nos Estados Unidos, e até aqui nos nossos vizinhos Uruguai e Paraguai. Como escrevemos livros de cunho umbandista, a editora achou por bem adotar o meu nome, Silvio da Costa Matos. No meio radiofônico, eu sou conhecido como Silvio Ferreira, simplesmente. Mas, para o que é que se destina essa nossa proposta de trabalho aqui na TV Saraval Umbanda, vamos adotar simplesmente Pai Silvio, sem a necessidade do emprego da digina do nosso orixá, que é o Senhor Oxóssi. Alguns me chamam de Pai Silvio de Oxóssi, e a maioria me chama mesmo de Pai Silvio. Eu prefiro assim. Bem, nesse nosso novo trabalho, através desse meio de comunicação em que estamos chegando, eu gostaria de falar sobre diversos assuntos. Mas um dos assuntos que me vieram à cabeça, justamente por uma lacuna que a gente percebe existir no meio umbandista, é o tema mediunidade. Então nós vamos procurar tratar desse assunto aqui nessa nossa apresentação. Estaremos falando inicialmente a respeito da definição do que vem a ser a mediunidade na Umbanda. Após defini-la, vamos falar da sua classificação, porque não basta saber que existe a mediunidade, é necessário que a gente entenda qual a sua procedência, ou seja, a sua origem, se ela é uma mediunidade natural ou se é uma mediunidade de prova. Aliás, essa segunda é a que abarca a maior quantidade de pessoas. Vamos falar a respeito dos fenômenos mediúnicos, que são diversos. E entre esses fenômenos, nós temos aqueles que se enquadram como fenômenos de lucidez, ou seja, onde o indivíduo se mantém perfeitamente conhecedor daquilo que está se passando ao seu redor. Não há necessidade de que ele perca a sua consciência para que a manifestação se dê. Entre essas modalidades mediúnicas,
nós vamos encontrar o quê? A telepatia, a vidência, a psicometria, a audição e a intuição. Cada um desses elementos vão ser estudados de forma particular, todos ao seu tempo. Vamos procurar também fazer um estudo relacionado às incorporações mediúnicas e ver as suas manifestações, que podem ser orais ou conhecidas por psicofonias, ou ainda as manifestações de incorporações onde se processam as escritas, como acontecia com o nosso irmão Chico Xavier. São as psicografias. Aliás, no âmbito da literatura humanista, é um dos fenômenos mais cultivados. Estaremos falando a respeito do sonambulismo. Muita gente não entende o que acontece com o indivíduo quando ele está manifestado por essa forma mediúnica. Vamos falar a respeito também dos efeitos físicos, que são diversos. Os senhores sabem, já ouviram falar sobre materializações, quer sejam elas de objetos, quer sejam elas de espíritos propriamente ditos. Então nós vamos estudar essa questão. Vamos falar a respeito da movimentação de corpos inertes. Como é possível um corpo que não tem vida se movimentar? Isso é lógico que só pode ser através de um mecanismo inteligente. Vamos estudar a produção dos ruídos, as chamadas tipologias. Vamos falar sobre onde se deram os primeiros fenômenos, como isso ocorreu e como isso foi estudado, e como tem acontecido alguns fenômenos ainda, apesar de que muitas dessas modalidades de efeitos físicos hoje em dia já não são utilizadas pelos espíritos, porque os meios de comunicação passaram a ser mais diretos. Vamos falar a respeito da produção do fogo espontâneo, a pirogênese ou pirogenia, produção de fogo e de calor que surge do nada. Como explicar tudo isso? Vamos falar também sobre as levitações, corpos que desafiam a lei da gravidade e que, por trás de tudo isso, nós sabemos que existe um mecanismo, existe uma força atuando para que tal fato se dê. Porque nada contraria uma lei que é natural se não houver uma interferência que seja extracorporal ou do plano paradimensional. Vamos falar a respeito dos transportes materiais. Está aí um tema bastante curioso. Vamos falar a respeito dos transportes espirituais. Como que um espírito atrai o outro num determinado local e a sua manifestação se torna quase que obrigatória através de algumas técnicas. Vamos falar sobre o fenômeno da voz direta, ou conhecido também como pneumatofonia. Diversos outros fenômenos paralelos. Entre alguns desses fenômenos paralelos, nós vamos ver a questão do autismo, não o autismo enfermidade. Vamos ver a autoscopia, a biodictologia. Vamos ver como se dá esse fenômeno mediúnico que prepara o indivíduo para ser camboulo de terreiro. Vamos falar da inoplastia, da licantropia,
da radiestesia, que também é um fenômeno bastante curioso. Vamos falar sobre a teologia, sobre o que acontece de científico no benzimento. Vamos falar sobre exorcismos, sobre cirurgias espirituais, sobre a arte de ser médium passista, sobre a estringencia, ou sobre a modalidade da ecologia. Enfim, vamos falar também sobre as mancias. Vejam, senhores, quanta nomenclatura para modalidades diferentes de mediunidade. É um tema bastante discutível, é um tema bastante contraditório, porque se choca com diversas opiniões de estudiosos diferentes, mas que tem um ponto em comum, onde todos acabam sendo concordantes. Então, para a gente continuar nesse bate-papo, eu vou pedir agora uma licencinha para os senhores, nós vamos tomar uma aguinha e já voltaremos. Bem, pessoal, antes de darmos uma paradinha, uma aguinha, uma refrescada na garganta, nós havíamos parado no tema referente às práticas divinatórias, ou seja, as mancias. Mas as nossas discussões a respeito das mediunidades não vão parar por aí. Nós estaremos estudando os diversos estágios da mediunidade. E nós sabemos que a mediunidade tramita por várias fases. Essas fases têm início na latente, passa para a fase progressiva, vai para a fase ostensiva, até que se atinja o período do desenvolvimento aceitável. Porque parar de desenvolver, nós nunca vamos parar. Nem nessa, nem sem, sabe-se lá quantas encarnações. Estaremos sempre evoluindo, ainda como um espírito, independentemente da sua parte material, carnal, ele continua sempre evoluindo. Então, dizer-se evoluído, desenvolvido plenamente, ninguém vai estar. Todos estaremos sempre em desenvolvimento permanente. Mas existe uma etapa desse desenvolvimento que já é aceitável dentro da Umbanda ou no segmento kardecista, ou seja, uma espécie de atestado de que o indivíduo já tem condições plenas de estabelecer ou de se colocar à disposição dos espíritos para que eles se manifestem através de qualquer uma dessas modalidades mediúnicas. Estaremos estudando os fenômenos relacionados aos desdobramentos do espírito, os fenômenos ligados às bilocações, à bicorporidade e à dupla personalidade. Teremos também a mediunidade curadora, que é bastante interessante. Então, estaremos estudando tanto a cura se dando através dos passes ministrados pelo médium curador, ou seja,
a doação da sua própria energia em prol daquele que o procura, que necessita, como através da manifestação de um espírito, uma manifestação externa que flui através desses canais do indivíduo para que a pessoa adoecida possa ser curada. E estaremos ainda estudando e discutindo as questões dos distúrbios espirituais. Sabemos que esse é um tema polêmico, onde se fala de obsessões espirituais ou de formas obsessivas. Ali estaremos estudando as induções espirituais, as pseudo-obsessões, as simbioses, o parasitismo, o vampirismo, os estigmas kármicos não obsessivos, físicos e psíquicos. Vamos abrir um espaço para estudar a síndrome dos aparelhos parasitas do corpo astral. Veremos as síndromes da mediunidade reprimida, as apipadias ou magias originadas de um passado remoto, as goécias, ou seja, a magia negra, como tudo isso pode agir em cima do indivíduo. E eu quero colocar à disposição dos senhores este nosso programa o nosso site, o site da APEU, que é o www.apeu.rg.com.br. Esse é um meio pelo qual os senhores telespectadores poderão trazer sugestões, poderão discutir esse tema da mediunidade, poderão fazer suas críticas, desde que sejam críticas construtivas, e poderão também fazer qualquer outro tipo de manifestação, porque o nosso programa será um programa democrático, um programa aberto a toda essa comunidade humanista e que com certeza será bastante participativa. Inclusive, estamos com vontade de trazer, sempre que possível, algum convidado para uma participação mais direta, para uma entrevista, para um bate-papo informal, descontraído, em que todos estaremos levando a termo essa parte que escolhemos para estudar relacionada à nossa querida Umbanda. Quero aproveitar também para falar que pelo site da APEU os senhores poderão encontrar um jornal Umbanda Branca. Isso aqui é um informativo da Associação de Pesquisas Espirituais do Ubatuba, que é editado mensalmente com informações diversas. Aqui tanto fala sobre mediunidade, sobre eventos, ensina cânticos, alguns pontos, algumas mensagens de cunho muito profundo, fala a respeito do uso de ervas, enfim, tudo aquilo que é necessário um umbandista conhecer. Jornal Umbanda Branca. Você vai encontrar também acessando o nosso site www.apeu.rg.com.br. E
para encerrar essa nossa apresentação de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso irmão Manuel Lopes, o diretor-geral da TV Sarabomba, pela abertura, pela gentileza e pelo convite que nos fez para que aqui pudéssemos dar um pouco, uma parcela da nossa contribuição em prol dessa nossa fantástica comunidade que vem crescendo a cada dia, a comunidade umbandista, e em prol desse trabalho que já abraçamos há 45 anos e que temos a obrigação de divulgar para que a Umbanda possa caminhar sempre a passos largos rumo à sua conquista, rumo à vitória e rumo ao respeito que lhe é devido. Muito obrigado.